cidades inteligentes. Quando nós falamos de cidades inteligentes, dois termos precisam ser bem marcados. O primeiro é o termo cidade, e o segundo é inteligente. A cidade é um espaço geográfico, né? Um território onde as pessoas exercem atividades econômicas e onde elas desenvolvem suas relações sociais e culturais. E além de território, povo e atividades econômicas, essa cidade é dotada de um governo, que aqui é representada pela prefeita e pelos vereadores que aqui se encontram. Bom, qual é a função que esse governo tem na cidade? Inicialmente, o termo cidade, ele deriva de cívitas, e cívitas significa civilização. E esse termo de civilização, ele se desdobra tanto em cidade quanto em cidadão, aquele homem civilizado que vive no espaço de uma cidade. Quando esse cidadão passa a exercer suas funções na cidade, estabelecer suas relações, cabe ao governo local disciplinar essas relações para que o território seja ocupado de forma ordenada, para que as atividades econômicas que são desenvolvidas no dia a dia não comprometam as gerações futuras. E, ao mesmo tempo, para que as relações que se estabelecem nesse meio sejam feitas de forma harmônica. E para que isso aconteça, é necessário que alguns fatores contribuam. Inicialmente, é necessário que esse governo ele seja dotado de uma base de conhecimentos sobre o que acontece na dinâmica dessas cidades. E sobre essa base de conhecimentos, ele precisa aplicar um conceito simples, que é a inteligência. A inteligência, se nós voltarmos um pouco para os aspectos da filosofia, ela significa estabelecer relações lógicas entre causas e efeitos. Se um buraco no navio ocorreu, qual é a causa disso? Se um ponto luminoso se apagou, qual é a causa disso? E, ao mesmo tempo, se um ponto luminoso se apagou, quais as consequências que ele tem na cidade? Na medida em que a prefeitura começa a dominar esse processo de causalidade, de causas e efeitos, ela começa a ter capacidade de agir de forma tempestiva e eficaz para sanar o problema e fazer com que a cidade continue o seu processo de desenvolvimento. Em termos muito simples, quando nós falamos de uma cidade inteligente, é aquela que é capaz de conhecer a dinâmica que acontece nas cidades, no seu dia a dia, e que é capaz de intervir sempre que um fato acontece que perturba a dinâmica da cidade, ou fazendo com que o desenvolvimento dela não se faça de forma completa, ou colocando em risco a vida dos cidadãos. O tempo transcorrido entre o momento em que um fato, que o funcionamento da cidade acontece, e a cidade e a gestão pública consegue intervir e voltar aquele acontecimento para a sua dinâmica normal, dá a dose de inteligência de uma cidade. Por exemplo, se um ponto luminoso se apagou às 10 horas da noite, e só dali 2 dias que a cidade fica sabendo que esse ponto luminoso se apagou, e ela demora 30 dias para substituir o tempo luminoso, a inteligência de uma cidade é menos 32 dias. Mas se ela sabe prontamente que o ponto luminoso se apagou, e no dia seguinte ela consegue repor aquele ponto luminoso no seu estado de normalidade, o tempo de inteligência da cidade melhorou, ela se tornou uma cidade mais inteligente. Isso acontece em vários aspectos da vida do cidadão. Podemos seguir. Muito bem. A Mitra, que é responsável foi contratada para a realização dessa obra e da implantação desse projeto, é uma empresa que desde a sua geração, desde o seu início, em 2008, ela está preocupada em trazer para as cidades conhecimento para tornar a gestão cada vez mais inteligente. É interessante um fato que acontece em 2008 com a gente. Nós estávamos participando de algumas rodadas para a evolução do Poupa Tempo, e o governador da época pergunta para o Aguni, o Roberto Aguni, que era o responsável, fala o seguinte: nós queremos levar inteligência para as cidades. O que eu preciso para levar inteligência para as cidades? O Aguni responde: de vereadores e prefeitos inteligentes. Ele fala que a cidade inteligente ela começa quando prefeitos e vereadores são dotados de inteligência para perceber a sua importância e desenvolver formas de executar a política pública com o máximo aproveitamento para a população. E esse é o nosso DNA. É isso que nós somos. Uma empresa responsável
por trabalhar todos os seus dias para dotar cidades de ferramentas que as tornem mais inteligentes. A Mitra faz parte de um grupo econômico que se chama Varig. Nós temos a honra hoje de ter o presidente do grupo econômico, Ivan Urias, aqui conosco. A Varig é uma empresa especializada em governo, que trabalha fortemente também no setor bancário. Ela é responsável por 60% de todas as identidades dos RGs produzidos no Brasil, quase 80% das carteiras nacionais de habilitação. Ela é a quinta maior produtora mundial de SIM cards. E já há vários anos ela vem trabalhando para pegar toda essa expertise que ela desenvolveu no curso dos anos para o governo federal, estadual, e aplicar em cidades. Então, quando a gente chega na cidade de Valinhos, a gente vem com a expertise nossa de quase 30 anos em gestão de cidades, alicerçada em todas essas tecnologias que a Varig traz para a implantação desses projetos. Prefeita, a gente, quando vai trabalhar com um projeto de cidades inteligentes, a gente parte de um pressuposto. A cidade é como se ela fosse uma fábrica, que 24 horas por dia está produzindo os insumos necessários para uma vida harmônica na cidade. Ela produz água, merenda escolar, uniformes, luz, poda de árvore. É como se uma fábrica fosse produzindo mais de 700 tipos de serviço que são essenciais para a vida do cidadão, para uma vida digna numa cidade. E essa fábrica não pode parar nem um minuto em cada um dos dias. Ela tem que funcionar 7 dias por semana e 24 horas por dia. Bom, essa cidade funcionando, ela está produzindo uma série de insumos, consultas médicas, medicamentos, exames, vagas em creche. E cada cidadão que vive nessa cidade, ele tem um cheque de cidadania. Ele procura a prefeitura para descontar esse cheque. Ela fala, eu preciso de uma vaga em creche, eu preciso de merenda escolar, eu preciso de medicamento, eu preciso de médicos. E a prefeitura tem que ser capaz de descontar esse cheque. Ela tem que ser capaz de receber essa demanda do cidadão e devolver para esse cidadão um serviço de qualidade. Então nós dizemos que a relação que se estabelece entre essa fábrica e o cidadão é uma relação de consumo, em que cada cidadão vai procurar a administração pública para solicitar um serviço ou uma coisa, um produto que ele precisa, e ele espera receber um serviço ou um produto de qualidade dessa administração, descontando o que nós vamos chamar de um cheque de cidadania. Bom, quando a gente pensa dessa forma, existem 3 pilares que são fundamentais para que esse cheque seja descontado. O primeiro é uma coisa chamada governabilidade. A governabilidade é a capacidade que o poder público tem de fazer com que uma ordem dele seja cumprida na sociedade, faça coisa na sociedade. Se a Câmara aprova uma lei, por exemplo, o plano diretor, que está em sede de votação, é preciso que esse plano diretor seja cumprido. Quando ele é cumprido por cada cidadão, nós dizemos que há governabilidade. Quando uma ordem é exarada da administração pública e o servidor público da ponta executa essa ordem, nós dizemos que há governabilidade. E não há bom governo se não houver governabilidade. Então, as tecnologias que vão ser implantadas nessa central, a função principal delas é da governabilidade. É fazer com que as ordens emanadas das leis municipais, das autoridades públicas, sejam fielmente cumpridas pela máquina administrativa. O segundo elemento fundamental é o que nós vamos chamar de poupança corrente. Na medida que todo esse ciclo começa a acontecer de forma correta, dois elementos acontecem. As receitas da prefeitura, elas se tornam equilibradas e as despesas contidas, de uma tal forma que a todo mês sobre recursos para investimento. Nós não podemos esquecer que a cidade cresce aceleradamente todos os dias e a prefeitura tem que estender redes de água, asfalto, criar creches, e ela precisa de recursos. E para que haja recursos, a receita e a despesa têm que formar uma equação onde sobre o que nós vamos chamar de poupança corrente. Então, na implantação desse projeto, essa é uma preocupação constante da gente. Fazer com que ele reduza as despesas desnecessárias e torne as receitas públicas recebidas nos seus termos corretos. O terceiro pilar é a transparência governativa. Significa que cada cidadão que mora na cidade tem que ter acesso às informações que estão sendo produzidas sobre ele e sobre os serviços públicos disponibilizados. Bom, na prática, o que nós estamos fazendo num projeto como esse é transformar aquilo que vocês veem na esquerda, que é uma administração pública baseada no processo burocrático,
onde os processos que correm na prefeitura são analógicos, são papéis, eles se acumulam em várias secretarias fragmentadas, e se nós quisermos saber o que está acontecendo em cada local de governo, nós temos que consultar papéis, fazer pesquisas demoradas. E mesmo o gestor público, que está lá no topo, ele não consegue saber exatamente o que está acontecendo na dinâmica dessa cidade. Nem ele e nem os vereadores. E o caminho nosso é transformar isso num processo digital. Lentamente, aqueles processos analógicos, burocráticos, vão sendo transportados para uma órbita digital. E nessa passagem, alguns elementos são fundamentais. O primeiro é um profundo respeito pelo servidor público. O que nós estamos fazendo nesse processo não é tirar funções do servidor público, é tirar o servidor público das tarefas rotineiras, aquelas decisões que podem ser tomadas por uma máquina, por um processo lógico, e fazer com que ele se concentre nas atividades onde existe a sua competência funcional, as suas habilidades funcionais. Então, do todo dos processos que correm por eles, sobram aqueles onde a sua função é relevante. O segundo elemento fundamental desse processo é conhecer a jornada do cidadão nesses processos e transportá-la para o meio digital de uma tal maneira que uma máquina, ao tomar uma decisão qualquer, ela tome baseada na legislação, nos regulamentos que nós temos disponíveis. Então, esse caminho que vai sendo trilhado. Um ponto importante que está relacionado com esse espaço. A maior parte das pessoas, todos nós, preferimos o atendimento humanizado, pessoal. Então, essa central, ela tem a função de ter no seu substrato, na sua estrutura, um organismo de inteligência funcionando automaticamente, mas a possibilidade de vir até esse local e ser atendido de forma humanizada, ter os seus pleitos compreendidos por esse cidadão e encaminhados, principalmente quando nós estamos falando de pessoas mais idosas, pessoas que têm dificuldade de operar máquinas e equipamentos. Então, é um processo que ele vai ocorrendo gradativamente. 5 etapas são necessárias para que isso aconteça. A primeira está em curso, já há quase 4 meses. Nós mapeamos e coletamos informações de diversas fontes de dados que o município tem. Então, os sistemas nossos se conectam com bases públicas da educação, da saúde, da assistência social, do tributário, puxam essas informações de forma dinâmica desses sistemas, tratam, enriquecem e higienizam essas informações, criando um conceito de um banco de dados único. Essa é a primeira etapa do processo. Essas informações, elas são agrupadas em 4 elementos. Informações que dizem respeito aos imóveis, informações que dizem respeito às empresas e informações que dizem respeito aos cidadãos. E todas essas informações são assentadas em cima de um mapa digital que a gente chama de uma unidade de geoprocessamento. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Valinhos tem 20.448 empresas ativas. Nós sabemos isso porque nós lemos as bases de dados do sistema tributário, cruzamos com dados da Receita Federal e estamos cruzando agora dados com a JUSESC, com a Junta Comercial do Estado, usando a rede G5. Então, quando nós dizemos que existem 20.448 atividades econômicas entre médicos, dentistas, empresas, indústrias, etc., exercidas no município, nós estamos dizendo que essas empresas são conhecidas pelos 3 níveis de gestão e reconhecem que elas estão em funcionamento no município. E nós temos um conjunto enorme de empresas que iniciaram e encerraram suas atividades, 17.091. Sabemos onde elas estão distribuídas, a data que elas abriram, a data que elas encerraram, o seu tempo de vida. E essa informação passa agora a ser produzida todos os dias. A cada 2 minutos, o sistema se conecta na junta comercial e verifica se empresas abriram, fecharam, se encerraram e traz essa informação para a base local de dados do município. Com isso, a gente requalifica os dados da atividade econômica. O segundo elemento fundamental no processo, podemos seguir, o território. O município tem hoje 53.392 imóveis assentados no seu território. Nós sabemos hoje aonde se localizam cada um desses imóveis, a rua, o bairro, o logradouro, onde eles se encontram. E nós sabemos o que tem sobre esse terreno. Nós sabemos se lá tem uma edificação, tamanho do terreno e várias informações necessárias para esse processo. A terceira base de informações que nós nos coletamos dizem respeito às pessoas. Nós nos conectamos a várias bases de informação e hoje 28.261 pessoas já foram homologadas
cruzando o quadro da informação de saúde, educação, assistência social. E essa central agora começa a requalificar os outros 100 mil habitantes do município que vão ser objeto da nossa ação. Depois que essas bases são colocadas, uma aeronave dotada de um conjunto de inteligências faz um sobrevoo sobre a cidade e faz um diagnóstico do que existe em todo o território do município, enquanto que veículos nossos correm pela cidade fazendo fotografias da cidade no plano das vias. Com isso, a gente passa a identificar melhor o que existe no chão da cidade, no território da cidade. Esses dados todos são apresentados e colocados à disposição da população através de mapas digitais que ficam disponíveis na web. Logo em seguida, inicia-se uma outra fase do processo, que é o processo de automação de toda a relação do empreendedor com a cidade. Toda jornada de abertura, alteração e encerramento de empresas passa a ser feita eletronicamente pela web. Com isso, processos desde o estudo de viabilidade até a compreensão dessa dinâmica da atividade econômica passa a ser feita eletronicamente nesses sistemas. Por fim, nós temos uma etapa que vai ser fortemente relacionada com essa cidade, que é a identificação do nível do cidadão. Usando conjuntos de técnicas de identificação biométrica, cada um desses cidadãos é identificado de forma única. E no momento que ele ganha esse cartão, que é feito nessa central, que tem toda a tecnologia que a gente usa nos RGs, ele passa a ser capaz de apresentar esse cartão como documento único de identificação para que ele possa obter um serviço público, como a matrícula em creche, a abertura de um prontuário médico, a retirada de um benefício. Com isso, as 3 bases de informação do município são fechadas. E quando nós chegamos nesse ponto, nós consideramos que estamos aptos a abrir esse espaço, que é a central. Então, essa passagem da gente, a gente procura colocar o seguinte: não é só um espaço físico, humanizado, digno, ele é também uma base de informações que permite com que um conjunto enorme de serviços sejam colocados à disposição do cidadão. E sobre essa base de informações, a cidade começa agora a poder construir outros pilares. Telemetria na iluminação pública, sistemas de inteligência de semáforos, porque ela já conhece todo o seu território. Muito bem. Eu acho que é isso que nós tínhamos que passar para vocês. Muito obrigado a todos.